Bem, eu fiquei pensando, o que eu devo trazer como mensagem hoje? Eu não sei como você, mas eu comecei o ano meio que estressado, tanta coisa para fazer. E eu pensei, bom, o que eu preciso é algo de encorajamento. Eu preciso ajuda na minha vida, só para me encorajar no início do ano, vendo o que Deus tem para a minha vida esse ano. Eu pensei, de repente, isso pode servir para vocês. Então, quero dizer bem claro no início que essa pregação, Deus mexeu comigo primeiro, bastante. E então eu gostaria de tentar encorajá-los, ou deixar, na verdade, a palavra de Deus encorajar as suas vidas. Vamos abrir Hebreus 13. Os que conhecem o livro de Hebreus sabem que o autor escreveu demonstrando que Jesus é melhor. Ele é melhor dos anjos, ele é melhor de Moisés, ele é melhor do que a lei, qualquer coisa. Jesus é o melhor. Não foi através de boas obras, ou visões, ou anjos, ou Moisés, mas sempre era e sempre é através de Jesus. Infelizmente, algumas dessas pessoas que estavam recebendo essa carta queriam voltar para as coisas anteriores, queriam voltar para os sacrifícios, coisas que sempre tinham como propósito de ser algo temporário, até o algo permanente. Jesus chegou. O autor de Hebreus continuou demonstrando que Jesus é o único sacrifício para pagar a nossa dívida. A sua morte foi um ato só, não tinha que ser feito vez após vez, mas um ato só, uma vez. E a jornada começa com fé, continua com fé e se completa com fé, fé na pessoa de Cristo. E temos que viver pela fé. Isso implica obediência na vida diária. E capítulo 11 fornece bastante exemplo de pessoas que viviam pela fé. Fé na pessoa que ia chegar, Jesus Cristo. Capítulo 13, o autor termina com exortações finais. E quando chegamos no versículo 20, começa uma oração, 20 e 21, uma oração de encorajamento, uma oração de motivação e desafio para nós. Então eu queria parar aqui, ver esses dois versículos hoje. E nós queremos ver várias coisas, mas a primeira coisa, vamos ver o caráter de Deus, quem Deus é, quem Ele é e o compromisso de Deus, o que Ele faz para nós em nossa jornada. Então, 2 versículos simples, mas cheio de coisas boas e coisas que, pelo menos para mim, me alegrou bastante. Eu espero que esses versículos servem para encorajar a sua vida. Oremos. Colocamos, ó Pai, diante de Ti essa mensagem. Eu peço ao Pai que possamos colocar do lado qualquer coisa que está tirando a nossa atenção à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a nos concentrarmos unicamente na Tua palavra e que possamos deixar o Espírito Santo mexer conosco, trabalhar em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Então, vamos ler esses versículos rapidamente. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opera em nós
o que lhe é agradável mediante de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então vamos dar uma olhada aqui, nesse versículo 20. Eu observo pelo menos 3 coisas que falam do caráter de Deus. A primeira coisa é bem no início: o Deus da paz. O Deus da paz. Nós temos não somente um único Deus, um Deus de 3 pessoas que funcionam juntos, mas nós temos um Deus da paz. Isso implica que antes éramos inimigos, mas agora somos amigos de Deus, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Ele pagou o preço na cruz, nos ofereceu vida e houve uma restauração do nosso relacionamento com Cristo, com Deus. Ele é nosso amigo, Ele é Deus da paz, porque agora nós temos paz com Ele. Não somos mais inimigos, mas somos amigos. Mas além disso, no nosso destino era o inferno, agora o nosso destino é o céu. Que alegria saber que o Deus da paz forneceu isso para nós. Ele trouxe paz através do sangue de Jesus, mas também Ele nos dá paz no meio de dificuldade e de decisões difíceis que nós temos. É isso que eu estava precisando ao começar esse ano. Ajuda nesse sentido. Me ajudar no meio de dificuldades, em termos de decisões, ter esse Deus da paz que me dá ajuda a saber o que eu devo fazer. Mas também esse Deus de paz nos ajuda a manter paz com os outros. Nós entendemos através da palavra de Deus, Romanos 12, 18 fala: façam tudo o possível para viver em paz com outros. Agora, quando nós visitamos os nossos missionários, cada ano visitamos os nossos missionários no campo pelo menos uma vez, e sempre fazemos uma entrevista, onde nós fazemos perguntas: como é que está indo? Como é que está indo a sua vida diante de Deus? Como é que está indo os seus relacionamentos com os outros? Os seus projetos, saúde e tudo mais. E às vezes, durante essa conversa, surge uma dificuldade, ou percebe uma dificuldade que o missionário está tendo com alguém. Então a gente começa a conversar. E a gente percebe, muitas vezes esses problemas são com outros missionários. Então, geralmente, durante a conversa, eu faço a seguinte pergunta: você acha que fez tudo mesmo para manter paz com ele, ou ainda há algo que você pode fazer? Geralmente, a resposta do missionário é o seguinte: é verdade. Ao pensar um pouco, eu não tenho feito tudo para manter paz. Eu posso ainda fazer alguma coisa. Então, o resultado muitas vezes é quando o missionário vai além, vai até o fim de tentar manter paz, o relacionamento fica restaurado. O Deus da paz nos ajuda a manter paz com os outros. Outra aplicação disso, Filipenses 4, 6 a 9, não precisa abrir, de repente vocês conhecem bem, que fala que nós devemos colocar as nossas ansiedades diante de Deus, e devemos pensar certinho, né? Pensar de forma pura, reta, honesta e tudo mais. E qual é a promessa de Deus? O Deus de paz vai lhe dar paz. Então, você quer menos estresse? Contar com o Deus da paz na sua vida. O Deus da paz, que nos ajuda a ficar menos estressado e mais calmo. O Deus da paz, que nos ajuda nos nossos relacionamentos para manter paz com os outros. O
Deus da paz que nos ajuda a ficar mais alegres, sabendo que temos um grande amigo e um futuro garantido no céu. Nunca devemos nos sentir totalmente sozinhos. Eu sei que às vezes a solidão, nós sentimos falta de um amigo, mas nós temos esse Deus da paz, o nosso grande amigo. Que trilegal, não é? Mas não é só isso. Continuando no trecho, percebemos uma outra coisa. O Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. A segunda coisa sobre Deus aqui, que percebemos que deve nos encorajar, é que Ele é o Deus de poder. Ele trouxe de volta Jesus. Ele ressuscitou Jesus. Então fica meio que arrepiado ao realmente pensar nisso. E sabe uma coisa? Esse mesmo poder está disponível para a sua vida. O mesmo poder. Ele pode usar o poder dele de fazer grandes coisas. Usando você. Usando eu. Quem sou eu? O poder de Deus. Deus, o poder. Esse mesmo poder foi demonstrado no Antigo Testamento na saída do Egito, com as pragas, com o suprimento de água e de manã para os israelitas. Essa igreja, mais que 100 anos de existência, essa igreja tem experimentado, tem visto o grande poder de Deus aqui. No mínimo, devemos ficar bem gratos. Inclusive, só para meio que demonstrar isso, eu queria que a gente falar alguma coisa para Deus. Então, bem simples, nós vamos falar daqui a pouco. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito. Então é só isso, obrigado. Vamos em voz alta, com ânimo, falar obrigado, Deus. 1, 2, 3, obrigado, Deus. Ele tem demonstrado o seu poder aqui nessa igreja. Você sabe, eu creio que Deus quer demonstrar seu poder nesse ano aqui. Mas também o Deus do poder tem se demonstrado na sua própria vida. Pense em alguma coisa. Pense em como o poder de Deus tem impactado a sua vida. Em que sentido o Deus de poder tem se manifestado na sua vida? Pense nisso. Vou dar 30 segundos depois, você vai compartilhar com alguém do seu lado, certo? Pense em uma coisa prática, uma coisa que Deus demonstrou seu poder na tua vida. O que você diria? Às vezes silêncio é bom, né? Ok? Pensou em uma coisa? Vai. Fale alguma coisa com a pessoa do seu lado, alguém ao seu redor, tá? Como Deus tem demonstrado o teu poder na sua vida. No mínimo, se você é cristão, você poderia ter dito: o poder de Deus foi manifesto na minha conversão. Porque cada vez que alguém conhece Cristo, realmente é um milagre, é uma manifestação do poder de Deus. Mas sabe uma coisa? O que eu tenho percebido na minha própria vida é que eu não conto tanto com esse poder. Fala aqui que Deus é o Deus de poder. Ele quer manifestar esse poder na minha vida. Agora veja bem, escutem esse versículo. Aquele
que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não começaram as aulas ainda, mas eu tenho uma tarefa de casa para você. Pegue esse versículo, Efésios 3:20, e durante meia hora vai meditando nesse verso. Porque está cheio de coisas. Olha, aquele que é capaz, Deus é capaz de fazer, não somente de fazer qualquer coisa ou coisa pequena, mas infinitamente mais do que tudo que eu posso pensar e imaginar, de acordo com o seu poder. Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, esse mesmo poder está disponível para as nossas vidas. Você não fica encorajado com isso? Medita em Efésios 3:20 essa semana e anote algumas coisas sobre esse poder e como isso se aplica na sua própria vida. Uma sugestão, não um mandamento. Sim. Você crê no poder de Deus que atua em você? Você crê que Deus pode fazer além das suas expectativas? Você crê que Deus pode fazer muito além das suas expectativas? Você crê que Deus pode fazer tal coisa? Você pode preencher o espaço em branco. Mas podemos também perceber uma terceira coisa sobre o caráter de Deus aqui. Veja comigo, voltando para Hebreus 3:20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta os mortos, dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Deus é o Deus da paz. Ele é o Deus de poder. E Ele é nosso Deus, nosso grande pastor. Eu imagino que quando você pensa nisso, a sua mente voa para Salmo 23. Deixa eu só ler algumas coisas, alguns versículos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Uau, que coisa. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Como eu preciso de alguma coisa tranquila na minha vida agora. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Jesus, nosso grande pastor. Isso fala de cuidado, de atenção em nossas vidas. Especialmente, de forma especial quando estamos passando por dificuldades. Nós temos um missionário da nossa missão que mora em Recife. O nome dela é Kelly Cook. E ela já venceu câncer uma vez na vida. E durante esse tempo ela tem servido bem ao Senhor, firme no Senhor. E em dezembro, quando a gente estava lá, nós percebemos, ouvimos as notícias que ela tem outro tipo de câncer, leucemia. Ela quase não chegou ao hospital, era tão urgente. Mas graças a Deus, depois da quimioterapia, ela está se sentindo bem, não há evidência de leucemia no sistema, no corpo dela por enquanto, pode voltar, ela vai ter que fazer outras rodadas de quimioterapia. Ela estava nessa vale de morte, mas
ela demonstrou uma confiança nesse grande pastor. É assim que temos que fazer. Aí às vezes parece que temos que fazer diariamente por causa das coisas que acontecem em nossas vidas. Mas Deus é assim. Ele é nosso grande pastor. Podemos contar com Ele, com a presença dEle, com o cuidado dEle para nos ajudar. Segundo João 10:11, Jesus é o nosso bom pastor, morreu pelas ovelhas. Segundo Hebreus aqui, Ele é o nosso grande pastor. Ele vive e intercede por nós e nos ajuda na nossa caminhada. E segundo 1 Coríntios 5:9, aliás 5:4, Ele é o nosso supremo pastor que voltará, que fala quando se manifestar. Então, o grande pastor do passado morreu por nós, do presente cuida da gente e do futuro. Vamos estar com Ele de forma eterna. Por isso, sabendo que temos o nosso grande pastor, podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7 fala isso. Por isso, como Hebreus 4:16 fala, podemos nos aproximar a qualquer momento do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e graça no momento de necessidade. É incrível saber que já estamos em fevereiro. Janeiro já foi. Eu não sei qual é a sua situação na vida agora, espiritualmente, com emprego, com tarefas. Lembrem-se do caráter de Deus. Ele é o Deus da paz, Deus de poder e o Deus que serve como nosso grande pastor. Esse é versículo 20. Versículo 21. Continua falando sobre o compromisso que Deus tem para conosco. O grande pastor das ovelhas os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Essa palavra aperfeiçoar tem vários significativos. Quer dizer, equipar, por exemplo. Mas deixa eu fazer dessa forma, para você entender melhor essa palavra aperfeiçoar. Os médicos na audiência que ouviram essas palavras pela primeira vez, entenderam bem essa palavra aperfeiçoar, porque para eles significa colocar de volta, restaurar o osso quebrado. Alguns anos atrás, meu filho Nicolas, nós temos 3 filhos, Jaqueline, Nicolas e Briana, e todos eles estão, graças a Deus, servindo ao Senhor, estão nos Estados Unidos agora, mas a caçula Briana se casou com um brasileiro, e o ano que vem eles juntaram com a nossa missão, ele vem para o Brasil para servir em São Paulo no seminário, nosso seminário lá. Mas Nicolas, do meio, ele gostava muito de escorregar no nosso corrimão. Né? Nós moramos em Sobrado, ele gostava muito, falamos 1000 vezes, Nicolas, não faz isso, alguma coisa vai acontecer. E claro, um dia aconteceu. Ele escorregou, caiu no chão, quebrou o braço. Então ele foi para o médico. O médico estava conversando com ele, meio que falando, como é que está indo, e colocou de volta o osso. Claro, ele chorou, mas o braço ficou restaurado. Isso se chama aperfeiçoar. Deus faz isso em nossas vidas. Vamos voltar a falar sobre isso. Os pescadores que estavam lá ouvindo essa palavra também entenderam bem, porque para eles quer dizer reparar redes furadas.
Isso também se chama aperfeiçoar. Os marinheiros que estavam ouvindo entenderam bem, porque quer dizer preparar um navio para a viagem. Meu sobrinho é marinheiro, então ele entende bem como leva tempo para preparar um navio para a viagem. Isso se chama aperfeiçoar. Os soldados presentes entenderam bem, porque quer dizer equipar um exército para a batalha. E as cozinheiras que estavam lá entenderam bem também, porque essa palavra significa arranjar um prato de comida para ser servido. Eu sei que tem boas cozinheiras aqui nessa igreja. Também cozinheiros, né? Homens também que sabem preparar, mas geralmente são as mulheres que sabem não somente preparar bem a comida, mas arranjar a mesa. A minha esposa gosta muito de fazer isso. Ela pensa em todos os detalhes, deixa tudo bonitinho. Quando eu preparo a mesa, eu só, né, tudo bem. Mas ela não. Ela gasta tempo. Ela se esforça. E você chega lá e vê, uau, que coisa boa. Prato feito, bem feito. Isso que quer dizer a palavra aperfeiçoar. O nosso Deus tem o compromisso de nos ajudar nesse sentido, de nos preparar, nos equipar para a batalha que estamos enfrentando, para as tempestades que vêm no nosso dia a dia, e também nos equipar de tal forma que estamos em posição de ser usado para Deus, meio que como prato feito, utensílios bem feitos na mão de Deus para ser usado para a glória dele. E como Deus faz isso? Ele faz isso através da palavra de Deus, como sabemos. Ele faz isso através de oração, quando oramos. 1 Tessalonicenses, por exemplo, diz: noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente, e aqui vem a palavra, e suprir o que falta à sua fé. Deus usa a oração. Agora, eu sei que essa igreja tem um grupo grande da terceira idade. Eu sei que às vezes é difícil sair de casa, é difícil fazer vários ministérios por várias razões, mas uma coisa que vocês especialmente poderiam fazer é orar. E Deus pode usar essas orações para ajudar nas vidas, especialmente, por exemplo, dos jovens adultos que precisam muito de ajuda. Eu me lembro, às vezes a gente fica perdido, ou temos um rumo, mas às vezes não está certo como a gente queria. Você poderia pegar uma lista dos jovens adultos dessa igreja e começar a insistir em orar por eles. Isso seria uma forma de prepará-los, de ajudá-los na sua vida. Ou você poderia pegar uma lista das famílias que têm crianças. Hoje em dia, essa questão de criar crianças é difícil. Mas esse grupo maduro, que tem geralmente um pouco mais tempo, vocês poderiam gastar muito tempo em oração em favor dessas famílias. Também Deus usa sofrimento para nos equipar, para nos ajudar, para nos aperfeiçoar. Com certeza, essa missionária Kelly está aprendendo muita coisa durante esse período de sofrimento físico na vida dela. Deus usa isso para preparar ela. Deus está preparando ela para alguma coisa, não sei qual que é. Aperfeiçoar.
Mas também nós observamos uma outra palavra aqui: os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Então, o propósito de nos equipar é para fazer a vontade dele, não a nossa, mas o dele, a dele. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo. Deus quer trabalhar. O compromisso dele é continuar trabalhando em nossas vidas. E Ele quer trabalhar de tal forma que nós possamos servi-lo de forma excelente. Há uma história, que não é verdade, mas uma história que vem mais ou menos assim, sobre os santos do céu perguntando a Jesus sobre o plano dele na terra. Então os santos lhe perguntam: quais são os planos para a continuação do trabalho? Jesus responde: tenho deixado tudo nas mãos dos meus discípulos. E os santos responderam: mas e se eles falharem? O que vai acontecer? Jesus respondendo novamente: não podem falhar, pois não tem outro plano. Ou seja, que Deus, o plano de Deus é usar as nossas vidas. Ele está atuando, trabalhando, operando em nossas vidas para que possamos ser úteis nas mãos dele para realizar o plano dele, para ser lhe agradável e para fazer a vontade de Deus nessa terra. Filipenses 2,13 fala: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. João 15,5: eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Estamos no início do ano, mais um ano. E a pergunta é: o que Deus tem para a sua vida esse ano? Como Deus quer usar a sua vida? Como Deus quer atuar, operar em sua vida em relação a essa igreja? Deus tem abençoado essa igreja. Deus tem demonstrado o poder dele aqui. Mas Deus não terminou com essa igreja, não. Deus continua querendo implantar outras igrejas no Rio Grande do Sul, onde tem poucas igrejas comparado com o resto do Brasil. Quem sabe Deus vai usar essa igreja para implantar outras igrejas. Precisamos de pessoas dessa igreja que estão prontos para servir a Deus dessa forma. Precisamos mais missionários ao redor do mundo. Você sabe que uma vez eu fui para Istambul e Romênia e eu estava conversando com pastores lá e todo mundo falou, sabendo que eu morava no Brasil, eles falaram: por favor, mandem missionários brasileiros. Eles não querem mais missionários americanos, eles querem brasileiros, missionários brasileiros. Mas por quê? Olha, o brasileiro é bem-vindo em todo o país. Gostamos muito dos brasileiros. Sabe por quê? Porque eles são animados, eles se adaptam bem a qualquer cultura e também tem uma coisa importante: futebol. Mas é sério, é isso que ele falou. Ele falou: tem que mandar missionários brasileiros como técnicos, que poderiam mostrar como jogar futebol, porque vai abrir bastante porta para o evangelho. Isso é uma coisa que o passaporte brasileiro é o passaporte, eu ouvi falar, mais falsificado no mundo. Porque usando o passaporte brasileiro, você pode entrar em muitos países. Como Deus quer operar nessa igreja esse ano, para, quem sabe, enviar mais missionários brasileiros. Muito bom, temos que terminar.
Meu alvo hoje era não somente encorajar a minha própria vida, mas encorajar a tua vida. Nós temos o nosso grande Deus da paz, que nos ajuda a manter paz, nos ajuda a ter paz dentro de um mundo estressado, dentro de uma vida estressada às vezes. Ele fornece paz. Ele é o Deus do poder, que quer realizar grandes coisas na tua própria vida e nessa igreja também. É o caráter dele, faz parte, ele quer fazer isso com muita vontade. E também ele é o nosso grande pastor que cuida da gente, que ajuda a gente em todas as dificuldades. E podemos ser pessoas mais calmas por causa do nosso grande pastor. E também ele continua todos os dias nos equipando, nos aperfeiçoando e operando em nossas vidas, para que possamos fazer a vontade dele, para que possamos realizar aquilo que ele tem para minha própria vida, para a tua própria vida, para essa igreja. Ele tem maior prazer em usar a Igreja Batista Conde para a glória dele. Então basta a gente pensar como ele quer usar a minha vida, como ele quer usar a tua vida em 2020 para a glória dele. Deixa eu terminar só lendo novamente esses 2 versículos, porque é uma oração. Não é simplesmente a minha oração, mas é a oração que Deus tem para você, para mim, para essa igreja. Oremos. Ó Pai, no meio de dificuldades, no meio de uma semana que vem bem agitada, no meio de situações difíceis, no meio de solidão, reconhecemos que o Senhor é o Deus da paz. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.